como que a gente combina dentro de uma mesma célula funções e fórmulas, coloca ali tudo junto dentro de uma mesma célula para conseguir resolver um problema. Então olha só, aqui nesse vídeo a gente vai ver como fazer essa função cabulosa aqui no Excel, tudo junto numa mesma célula, para chegar no resultado final. Porém, antes da gente chegar nesse resultado final, é legal a gente entender como é que ficaria isso de forma separada. E depois que a gente vê como é que fica de forma separada, olha só, tenho aqui 3 colunas para me auxiliar nessa forma separada. A gente consegue, depois que vê como é que fica tudo separado, juntar tudo. A gente vai juntando etapa por etapa até chegar aqui na fórmula final, que é uma fórmula grande e com várias funções uma dentro da outra. Ó. Então, só para você ter uma ideia. Aqui eu utilizei a função C, só que dentro da função C eu usei a função de média e também usei aqui uma fórmula de multiplicação, uma fórmula de mais e aqui embaixo de novo uma fórmula de multiplicação. Então vamos ver na prática como é que dá para fazer isso no Excel com um exemplo aqui bem interessante que pode acontecer aí no seu dia a dia. Basicamente é uma planilha de vendas, onde eu tenho a venda dos últimos 4 meses de cada vendedor e eu preciso calcular a comissão desse vendedor. Se nesses últimos 4 meses a média de vendas do vendedor for maior do que R$75 mil, ele ganha, além da comissão, um bônus. Então é isso que eu quero fazer de modo automático, até para que eu possa automatizar dessa forma aqui o meu serviço, né? Para que eu não fique perdendo muito tempo fazendo coisas de forma manual, linha por linha. Vamos ver então na prática como é que dá para a gente fazer isso no Excel. Vamos lá. Uma dica interessante quando a gente está aprendendo a juntar fórmulas e funções no Excel, ou seja, colocar várias funções dentro de uma mesma célula, é, antes de fazer isso, tentar primeiro quebrar o problema em etapas ou em colunas. Então aqui a gente cria várias colunas para nos auxiliar com o cálculo até chegar no resultado final. E depois a gente vai ver aqui como é que dá para fazer se eu não tivesse essas 3 colunas de auxílio. Então digamos que eu não tenha essas 3 colunas de auxílio. Como é que eu faço direto em apenas uma coluna? E aí nesse caso sim, eu vou precisar utilizar funções e fórmulas uma dentro da outra, em conjunto, tudo dentro da mesma célula para poder chegar nesse resultado final. Mas dá para fazer das duas formas. Então vamos começar aqui da maneira mais fácil talvez, que é quebrando o problema. Como a gente viu lá no começo do vídeo, eu preciso fazer aqui uma média de vendas dos últimos 4 meses, e se isso for maior que R$75 mil, o vendedor ganha a comissão, normal, mais o bônus. E se não for, ganha a comissão apenas. A comissão é 5% das vendas do último mês, e o bônus é R$500. Então olha só, aqui eu tenho uma lista de vários vendedores. Por que é interessante fazer isso daqui por fórmula, ao invés de ficar fazendo linha por linha? Porque imagina só, num outro exemplo, numa outra situação, você tem 10 mil linhas. Não dá para fazer linha por linha, né? Vai demorar muito. Até dá, mas vai demorar muito, concorda? Então talvez seja o ideal a gente automatizar com fórmulas e funções aqui no Excel. Então aqui eu tenho os colaboradores na primeira coluna e a venda desses colaboradores em cada um dos 4 primeiros meses aqui do ano, janeiro, fevereiro, março e abril. O que eu preciso fazer aqui? A média que o vendedor vendeu. E se a média for maior que 75 mil, ele ganha um bônus. Se não for, ele ganha a comissão normal. Então eu quebrei em etapas. Ó. A primeira coluna para eu descobrir a média, segunda coluna para eu ver se ele ganha ou não o bônus, verdadeiro ou falso. A terceira coluna é a comissão normal dele. Quanto que seria a comissão normal? Só os 5%. E depois, na comissão final, se ele tiver o bônus, então o que vai ser? A comissão normal mais o bônus. E depois a gente vai fazer tudo isso dentro da coluna comissão final, tudo de uma vez. Então olha só, vamos lá, a primeira coisa, calcular aqui a média. Ó. Igual, para calcular a média desses últimos 4 meses de venda, é bem simples. A gente pode simplesmente utilizar a função de média para isso. Ó. Então, igual, média, eu dou 2 cliques aqui, ó, 1, 2, beleza. E agora eu seleciono todo o intervalo, eu clico, seguro e arrasto, da onde eu quero tirar a média. Fecho parênteses, Enter. Aí eu já tive a média aqui, ó, do primeiro vendedor. Para que eu possa fazer isso para as demais linhas, não precisa fazer de forma manual. É só eu dar um duplo clique aqui no finalzinho, ou clique, segura e arrasta para baixo, que aí ele já, ó, 1, 2, pronto. Já desce a função aqui pra gente, para todas as linhas. Beleza. Depois que eu calculei a média, então, eu preciso verificar se isso daqui é maior ou não do que R$75 mil, para ver se o vendedor vai ter bônus ou não. Então, olha só, aqui no bônus, ó, igual. Esse valor aqui do lado da média, ele é maior do que 75 mil? Olhando de forma manual, eu sei que não é. Porque, quer dizer, eu sei que é, né? Eu sei que é. 88 mil é sim, é maior do que 75 mil. Se eu olhar aqui embaixo, por exemplo, ó, 71 mil, não, aqui não é maior. Então dá pra gente fazer de forma manual. Mas para poder automatizar e falar pro Excel, ó, vê aí pra mim o que é maior que 75 mil. Eu posso fazer o seguinte, ó, igual esse valor aqui do lado, maior, olha o símbolo que eu estou usando, ó, símbolo de maior. Então vou fazer uma verificação com esse sinal aqui, ó, maior, com esse símbolo, para ver se o número aqui da média é maior do que 75 mil. Enter. Ó, esse daqui é verdadeiro. Beleza, é isso mesmo, tá certinho.
Agora se eu der um duplo clique aqui, ó, 1, 2, eu consigo ver os demais resultados, ó. Aqui é falso, aqui é verdadeiro, aqui é falso e etc. E deu tudo certinho. Agora vamos fazer o seguinte, já que fizemos as duas primeiras etapas, ver qual foi a média e também a gente já conseguiu ver qual é se o vendedor tem bônus ou não, verdadeiro ou falso, dá pra gente fazer aqui a comissão normal. E a comissão normal o que que é? Aqui no nosso script, no nosso texto de auxílio, ele fala que a comissão normal, ó, é 5% das vendas do último mês. Então, ó, eu tenho que pegar aqui o mês de abril, que nesse caso aqui, ó, ele é o último mês, e fazer 5% dele, né? 5% desse valor. Então vamos lá, ó. Igual abril, ó, aqui, ó, mês de abril, vezes 0,05. Se eu apertar aqui o Enter, já consigo ter o valor da comissão desse vendedor aqui, ó, do primeiro vendedor. Então 5% de 96 mil é 4.800. Agora se eu der um duplo clique, ó, 1, 2, eu consigo calcular a comissão normal de todo mundo. Porém, falta o último detalhe. Ver se tem bônus ou não. Na verdade a gente já viu, né, qual vendedor ganha bônus. Porém, temos que dessa forma agora acrescentar o bônus caso o vendedor ganhou o bônus, né? Então, ó, esse vendedor aqui ganhou o bônus. Então, nesse valor da comissão normal, ele teria R$500 acima, mais R$500. Então, vamos fazer o seguinte, ó, igual esse valor mais 500? Não, né? Por quê? Porque se eu fizer dessa forma, eu vou ter que fazer para todas as linhas de forma manual. Então, não é tão eficiente assim. Para isso, deixa eu utilizar aqui uma função chamada de se, igual se esse valor aqui, ó, do bônus, ele for verdadeiro, então pegue a comissão e acrescente R$500. É isso que a gente vai fazer. Deixa eu dar um duplo clique aqui, ó, 1, 2, beleza. Então, olha só, se este valor aqui, ó, do bônus for igual à palavra verdade, ó, já até apareceu aqui, ó, a função verdadeiro, beleza, então deixa eu selecionar, 1, 2, pronto. Ó, então se este bônus aqui for igual ao verdadeiro, significa que o vendedor ganhou o bônus, né, é verdadeiro. Então, ponto e vírgula, e aqui a função já me pede, ó, caso esse teste lógico que você fez for verdadeiro, ou seja, se realmente o bônus for verdadeiro, tiver escrito ali verdadeiro, o que eu vou fazer aqui? O valor normal da comissão, que está aqui do lado, mais 500, ou seja, mais R$500, ponto e vírgula. E caso isso não seja verdade, ó, se o valor for falso, o que eu vou fazer? A comissão normal, apenas. Enter. Pronto, ó. Então, nesse caso, eu consigo verificar que, como o vendedor ele realmente ganhou o bônus, a comissão normal dele era 4.800 e passou para 5.300, né? Ele ganhou o bônus. Agora, se eu der um duplo clique aqui, ó, 1, 2, eu consigo verificar que, por exemplo, onde de fato o vendedor não teve bônus, ó, a comissão normal e a comissão final dele permanece igual. Dessa forma, deu certo aqui a nossa fórmula no Excel, porém, olha o que aconteceu, né? A gente usou 1, 2, 3 colunas para nos auxiliar. Será que não dá para fazer isso de modo mais eficiente? Sim, é possível. Então vamos lá. Deixa eu ocultar essas colunas aqui e vou deletar toda a última coluna. Então olha só, aqui no valor final eu vou fazer direto esse resultado. Tá? Vou fazer direto e vocês vão ver, vai acompanhar junto comigo, que vai funcionar também. Então dá pra gente fazer das duas formas. Às vezes nem sempre é possível ficar adicionando várias colunas na nossa tabela, por isso é importante aprender como é que usa várias funções ou fórmulas, uma dentro da outra, em conjunto, para chegar no resultado final. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, o que eu preciso na verdade? Se a média das vendas for maior que 75 mil, então eu vou pegar a comissão do vendedor e acrescentar R$500. E o que é a comissão do vendedor? É o valor do último mês vezes 5%. Talvez, se você fizer antes de mim, pode ser que a estrutura da sua fórmula fique diferente da sua função. Tá errado não. Existem várias maneiras de pensar, raciocínios lógicos diferentes. Então não existe uma maneira correta ou errada de fazer, enfim. Cada um tem seu raciocínio lógico e eu vou fazer da seguinte maneira. Vê se você concorda comigo e se você achar uma maneira mais eficiente de fazer, deixe nos comentários também, ó. Igual se 1, 2. Só que antes da gente continuar, deixa eu te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado e além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Se 1, 2, C. A média. Então, estou usando a função de média dentro da função C. 1, 2 para selecionar. Se a média, quem que é a média? Estes valores que eu tenho aqui, ó, das vendas. Fecho parênteses. Se a média for maior do que R$75 mil,
ponto e vírgula. E caso de fato a média de vendas do vendedor nos últimos 4 meses seja sim maior do que R$75 mil, eu preciso então calcular a comissão dele e acrescentar R$500 nessa comissão, porque ele ganhou o bônus de R$500. Então vou fazer aqui o seguinte, ó. Vou pegar o último valor de vendas para eu calcular a comissão, vezes 0,05, no caso vou dar a comissão de 5%, né, do último valor final, e acrescentar R$500, ó. Então, só um detalhe importante que a gente adicione aqui. Abra parênteses, feche parênteses, mais R$500, beleza? Então a gente já conseguiu fazer o cálculo aqui da comissão, ó. Caso o valor da média seja sim maior do que R$75 mil, é para ele calcular a comissão, aqui no caso é 5%, do valor vendido do último mês, e acrescentar mais R$500. Ponto e vírgula. Mas, de qualquer forma, caso a média não seja maior do que R$75 mil, o que é para fazer? É para calcular a comissão sem o bônus, ou seja, o valor final aqui, ó, de abril, vezes 0,05%. Agora é só apertar o Enter e Enter de novo, que é o cálculo final da comissão de forma correta. Ó. Então lembra que a gente viu que o primeiro vendedor, sim, ele ganha a comissão? E aqui já está certo, já ganhou a comissão. Ao invés de ser aqueles R$4 mil, virou aqui 5 mil, né, por causa do bônus. Posso simplesmente agora clicar, segurar e arrastar para baixo. Dessa forma, ao invés da gente utilizar aquelas 3 colunas aqui de auxílio, a gente conseguiu fazer tudo direto na última coluna. Fica mais complexo? Sim, eu acredito que sim. Porém, com o passar do tempo, com a medida que você vai se acostumando a fazer fórmulas, funções aqui no Excel, você vai conseguindo cada vez mais aumentar o tanto de função e fórmula que você coloca dentro de uma mesma célula. Dessa forma, você vai acabar conseguindo fazer cada vez cálculos mais e mais complexos aqui no Excel. É tudo questão de praticar e de tempo mesmo, beleza? Se você ficar com alguma dúvida, tiver alguma sugestão de vídeos que eu possa fazer aqui no Excel, deixe nos comentários e eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Valeu, pessoal, e até amanhã.